Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui, pessoal, com comentários do canal Auriverde, sempre nos informando e trazendo notícia em primeira mão e já deixando os créditos ao canal do Auriverde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora bora pro conteúdo, pessoal. Obrigado, Pitoli. Bom dia para você, bom dia para nossa audiência ligada na Auriverde Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Banco Central, que aumentou a taxa Selic pela primeira vez. Alerta e me traz para as questões envolvendo a nossa Bíblia Sagrada, no vigiai e orai. O senhor, quando fez aquele alerta, o senhor nos abriu os olhos para o vigiai, porque não é simplesmente escolher o seu candidato, escolher bem o seu candidato, mas é também fazer a sua parte na sua vigília, que deve ser constante, para que a gente afaste do poder essas raposas, essas hienas que aí estão, né, padre? Pitoli, exatamente isso. Olha, o vídeo é justamente o que você acabou de descrever. É um alerta às pessoas, aos eleitores, para que os eleitores prestem bastante atenção no tipo de candidato que nós escolhemos, porque teremos consequências dessas nossas escolhas, né? Por exemplo, nós estamos agora com uma problemática nacional de um travamento do nosso país por conta de senadores, né? Senadores que não se decidem. Mas a minha pergunta é, não se decidem por quê? Se o povo está clamando, está pedindo que eles tomem uma decisão em função da opinião do povo, do querer do povo. Se eles não fazem isso, a minha pergunta é a seguinte: eles foram eleitos para quem? Para quê? Para cuidar dos interesses da população ou para cuidar dos interesses particulares do seu grupo político ou os seus interesses pessoais? Então agora é a hora de que todo brasileiro precisa dar uma resposta a esses políticos. E a resposta precisa vir através das eleições municipais. Por isso que nessas eleições nós estamos pedindo, não é só eu, o deputado Gaia está pedindo, eu comecei a pedir, e muitas pessoas já estão correspondendo com isso. Nós precisamos rechaçar esses candidatos a vereadores e prefeitos que estão ligados ao Kassab, por exemplo. E não é só ligados ao Lula, mas ligados ao Kassab. Por quê? Porque este é o partido que tem muitas cadeiras no Senado Federal, muitos senadores estão ligados ao Kassab e não decidiram seguir a vontade do povo, mas estão amarrados, estão inertes, estão fingindo de indecisão, porque na verdade eles sabem o que eles querem, mas não estão decidindo, sabe-se lá o porquê. Então nós precisamos motivar as pessoas para que as pessoas então façam o dever de casa. Já que os senhores políticos não se decidem por ouvir a voz do eleitor, então nós, eleitores, vamos dar a resposta a cada um de vocês nas eleições municipais. E vamos varrer os candidatos a vereadores e prefeitos que estão ligados ao Kassab. Não é somente ligados ao Lula, mas ligados ao Kassab, que tem um grupo grande de senadores que não decidiram a vontade do povo. Estão aí mantendo a ditadura. Padre, nós só precisamos de mais 5 senadores. Não se decidem. Padre, eu vou fazer um comentário, ele vai ser um pouco mais tenso, mas é exatamente para corroborar com tudo que o senhor está fazendo por nós e pelo Brasil agora, com esse alerta que o senhor dispara. Eu fiz um comentário aqui ontem no programa local, no seguinte sentido, padre: quando a gente fala de eleição municipal, as pessoas muitas vezes só olham para o candidato, para a pessoa, e não olham para o partido.
vai votar no Zezinho, vai votar na Mariazinha, vai votar... E esquece de olhar o partido, porque cria-se um vínculo, né? Quando se trata de eleição municipal, quando a gente fala de eleição ali na cidade, vai eleger o amigo do bairro, vai eleger o amigo da igreja, vai eleger o amigo ali da comunidade, enfim. Só que a gente deixa de olhar para o partido, padre, a gente deixa de olhar a sigla, quem ele está representando, só que quando ele chegar na Câmara Municipal da cidade, vereador eleito, ele vai ter que seguir as regras do partido, a cartilha do partido. Então, sabe aquele cara que quando você é amigo dele, amigo de infância, aí ele se coloca à disposição da política, só que vai para um partido errado, um partido, por exemplo, como o do Kassab? Pois é, quando chegar na Câmara, você vai falar, poxa, meu amigo mudou. Não, não é que seu amigo mudou. Seu amigo escolheu um partido e ele tem que seguir a cartilha do partido. Não vai achando que ele vai fazer tudo por você. Ele vai passar como estes senadores estão fazendo, traindo o seu eleitorado muito provavelmente, eles vão fazer o que o partido manda. Então, nessa eleição municipal, padre, é muito importante a gente olhar também, que partido você é? Você está com o Kassab? Tô fora. Você está com o Lula? Tô fora. Você está com o Alckmin? Tô fora. Porque a gente precisa entender que quando esse cidadão chegar na prefeitura ou na Câmara Municipal, ele vai virar as costas para você para fazer o que o partido manda, não é, padre? Exatamente isso. Por isso que é importante, eu repito, que nós, eleitores nos municípios, saibamos fazer a escolha certa e não façamos da nossa eleição um joguinho de comadres, né? Eu vou votar no meu amigo, no meu vizinho, no meu parente, no meu primo. Não, gente, o que é que tem por trás desse meu amigo, desse meu compadre, dessa minha comadre, desse meu tio, desse meu avô que é candidato? Tem por trás uma ideologia. Cada partido tem um estatuto. Você já leu o estatuto do partido dessa pessoa que você vai votar? Você sabe o que é que esse partido está pregando estatutariamente, que são as suas regras de segmento partidário? Então, tem muitos partidos que nas suas regras estatutárias, Pitoli, e você que nos escuta, está escrito lá que eles defendem, por exemplo, o aborto, né, que eles defendem ideologia de gênero. Então, nós que somos ideólogos, nós que somos conservadores, nós que somos de direita, nós precisamos entender o que tem por trás do candidato, um estatuto, uma regra partidária, uma cartilha, um manual que o partido quer colocar em prática. E é extremamente importante que o eleitor saiba disso e que então investigue. Se não quiser investigar e ler o documento, mas então perceba quem é a cabeça daquele partido, ou seja, quem é o presidente, né? Quem são as figuras, além do presidente do partido, mas quem são as figuras mais importantes atrelada a uma nacional partidária. E aí você vai perceber se esse partido é sério ou se esse partido não é sério. Porque, infelizmente, também, Pitoli, existe do Kassab partido para disputar uma eleição num partido que tenha regras claras, condizentes com uma nação cristã como o Brasil. A gente não pode colocar tudo num saco só. Mas é preciso observar, além do comportamento do candidato, como é a vida e a prática do candidato, mas as regras estatutárias, porque, de fato, esse candidato vai seguir as regras do partido. Suspendido perfis, dentre eles o teu. Aí muda, vai para o Cláudio Flair, muda, dá esse olé no Alexandre de Moraes e depois decide bloquear os perfis que... Eu não estou entendendo mais nada, Alan. Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos da Hora Verde. Bem, vamos trabalhar aqui com documentos e pronunciamentos oficiais. O primeiro pronunciamento oficial do perfil do X, né, que é o Global Affairs que eles têm lá, é uma conta verificada do próprio X para poder esclarecer. O Twitter não deu um olé. Como a base do Twitter em toda a América Latina era no Brasil, o escritório principal era lá, o Brasil é o país mais importante da América Latina, só realmente alguns brasileiros é que não sabem isso, né? Infelizmente, sobretudo os militares. O Brasil é o país mais importante da América Latina e é ali que funciona a base das maiores empresas que estão na América Latina. O X, por exemplo, é uma empresa milionária no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem mais do que isso. E
o que ocorreu foi o seguinte: com a saída do escritório no Brasil, com o perigo de prisão do responsável da empresa no Brasil, o Elon Musk, então, está fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o X já não está mais na Califórnia, está indo para o Texas, aqui nos Estados Unidos. O que o governador da Califórnia, todos sabem, é bem esquerdista e também viola a Constituição inúmeras vezes, como foi recentemente, querendo impedir memes, né, em relação a ele, em relação aos candidatos e políticos democratas de esquerda aqui nos Estados Unidos. O que ocorreu foi que o X precisou utilizar outros provedores que não os próprios para poder manter a operação em toda a América Latina. Com isso, utilizou o Cloudflare para poder manter, então, o serviço na América Latina. Com isso, é óbvio, né, o Cloudflare ele trabalha como uma proteção. Eu não vou aqui ficar falando a linguagem técnica, porque não é minha área, né? Ontem eu entrevistei o Laudelino lá no Boletim da Noite do Terça Livre, até para explicar esses detalhes, antes, inclusive, do retorno dos bloqueios, que eu vou falar logo em seguida. Mas o que acontece foi que, nessa mudança, os perfis voltaram porque as pessoas estavam utilizando outro tipo de acesso à internet, né? Que é DNS, IP. Eu não vou ficar tentando me aventurar nesses termos técnicos, não é minha área. Mas, basicamente, é isso. As pessoas estavam utilizando o X como se eles estivessem utilizando o X do lado de fora do Brasil. E aí, óbvio, aconteceu aquilo dali. Agora, por que os advogados do X correram para poder esclarecer, olha, a gente não fez nada demais, etc. Porque o X não quer desobedecer nenhuma ordem judicial que tenha fundamentação legal e nem quer desobedecer nenhuma lei brasileira. O que acontece é que as ordens do Alexandre de Moraes não estão fundamentadas em nenhuma lei e o X tem, então, em sua defesa, diante das autoridades americanas, para dizer o seguinte: olha, nós não estamos violando nada. Porque isso é um pouco confuso para o pessoal entender. Como é que é uma empresa americana e ao mesmo tempo tem a empresa brasileira? A empresa americana tem um CNPJ americano e a empresa brasileira tem um CNPJ brasileiro. Essa empresa de CNPJ brasileiro é uma empresa, a americana é outra, é como se fosse uma filial. Só que o Alexandre de Moraes quer confundir tudo, inclusive as pessoas que são sócias dessa empresa. O Elon Musk não é o CEO do X, o Elon Musk não é o CEO da Starlink, o Elon Musk não é nem sequer o CEO do Tesla. Ou seja, ele tem outras pessoas que são os representantes dessas empresas. Ele é apenas o dono, porque ele tem a maior parte das ações. Então, as pessoas às vezes não entendem muito isso, sobretudo quem nunca teve empresa, então fica um pouco confuso. Mas para deixar bem claro, Vitória, é como se eu tivesse algum tipo de ação na Microsoft, por exemplo, e o Alexandre de Moraes proibisse todo mundo de usar o Windows. Sendo que eu não sou o dono, eu só tenho uma parte de porcentagem. Isso eu estou falando num cenário hipotético. Essa é a loucura do Alexandre de Moraes. Agora, por que os advogados estão tomando essa decisão no X? Para mim é evidente que eles estão tentando salvar o próprio salário. Porque se o Elon Musk tira completamente a empresa do Brasil, esses advogados brasileiros perderão seus empregos. E eu não confio nos advogados do X. Eu vou aguardar o Elon Musk fazer algum tipo de pronunciamento, ele próprio. E o próprio X, por meio da Global, acho que é Global Affairs, se eu não me engano. Estou falando de memória aqui. Cloudflares, né? É isso? Não, o Global International Global. Affairs. Okay. Acho que é isso. É um perfil do X, do X. Ok, o perfil, ok, perdão. Isso, um perfil que tem um selo dourado, Sim. que é quem faz o pronunciamento acerca das censuras e decisões judiciais mundo afora. Porque o que acontece, Pitoli? O que a gente tem visto até aqui, no Brasil eles tentam fazer alguma coisa para poder sobreviver, obedecer ao Alexandre de Moraes, e o Elon Musk fala assim, não, eu sou o majoritário aqui, eu vou tomar essa decisão aqui, essa decisão que tem que ser tomada. Vale aguardar, né, porque os advogados do X estão dizendo, como falaram a imprensa hoje pela manhã, dizendo que sim, vão manter o bloqueio e o banimento das contas, como a minha conta, a conta do Paulo Figueiredo, do Constantino, da Ludmilla, etc. Mas foi o Elon Musk quem tinha liberado as nossas contas no Brasil. Ele é que tinha tomado essa decisão. Então agora basta aguardar um pouco, a gente está no calor do momento, porque eu não sei se essa direção que os advogados querem tomar para manter a operação do X, né, do X no Brasil, eu não sei se essa será a mesma decisão do Elon Musk. Por quê, Pitoli? Porque ontem mesmo
4 ou 5 deputados, mais um senador, tomaram a decisão de escrever uma carta em nome do Congresso americano, Câmara e Senado, impondo a Alexandre de Moraes e a todos os membros do STF caçar o visto deles, inclusive diplomático. Ou seja, é o Congresso americano enviando uma carta para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, impedindo que eles tenham visto, e o visto que eles tiverem nesse exato momento seja cancelado, e impedindo qualquer futuro visto, como, por exemplo, investidor ou um visto de habilidades especiais, caso eles queiram vir para os Estados Unidos morar como residente permanente, etc. Quem cuida dos vistos nos Estados Unidos, quando a pessoa está aqui, não é a Secretaria de Estado, é o Homeland Security. Mas quando você está fora dos Estados Unidos, você tem que ir para uma embaixada, você tem que ir para um consulado, e aí quem faz o pedido de visto, esse sim é o órgão da Secretaria de Estado. E essa carta foi enviada para a Secretaria de Estado do governo Biden. E o que o governo Biden se pronunciou ontem mesmo, e que a Globo está escondendo, embora foi feita a pergunta pela jornalista da Globo na Casa Branca, o governo Biden disse que condena as ações do Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. E aí eu te pergunto, você no lugar do Elon Musk, sabendo que a administração Biden condena o bloqueio, você vai querer cumprir uma ordem ilegal, inconstitucional, que não tem nenhuma fundamentação legal? Ou você vai dobrar a aposta e falar assim, não, ele é que precisa cair, esperando, por exemplo, o apoio dos senadores para a abertura do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado? Eu aposto que o Elon Musk vai esperar um pouco para ver como vai ficar a movimentação no Senado e, sobretudo, porque em novembro nós teremos eleições e aí a Secretaria de Estado do ano que vem não será do Biden, será do Trump. E eu quero ver o Alexandre de Moraes peitar essa. Perfeito. Alan, agora, ao mesmo tempo, a gente... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A péssima notícia que atinge Lula e o PT. Pesquisas apontam que candidatos sob apoio do líder petista estão em baixa e podem nem ir ao segundo turno em cidades chaves do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado otimismo para o cenário que é de pessimismo em larga escala. As novas pesquisas eleitorais da Quest, que chegam em Brasília, indicam um cenário complicado para o Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2024, mostrando que os candidatos apoiados por Lula enfrentam dificuldades em diversas capitais do Brasil. Mesmo em cidades importantes como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Salvador, o PT luta para alcançar o segundo turno ou, em alguns casos, não lançou candidatos próprios. Em Belo Horizonte, Rogério Correia, do PT, aparece com apenas 5% das intenções de voto, enquanto Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera com 28%. Já em Porto Alegre, Maria do Rosário tem 24%, mas vê sua posição ameaçada pelo crescimento de Sebastião Melo, do MDB, que já acumula 41%. Florianópolis mostra uma situação ainda mais desafiadora para o PT, com Vanderlei Farias 6% atrás de Marquito do PSOL com 14%. Capitais como Curitiba e Salvador escancaram ainda mais os impasses do partido, onde o PT decidiu apoiar candidatos de outras legendas, sem grande sucesso também. A única exceção parece ser Goiânia, onde Adriana Accursi, do PT, está tecnicamente empatada com Sandro Mabel, do União Brasil, cada um com 22 e 24 pontos, respectivamente. Os dados da Quest, assim como outros institutos de grande circulação no país, reforçam as projeções antecipadas pelo Conexão Política. Com a manutenção das tendências apontadas nesses levantamentos, o PT pode enfrentar nas eleições deste ano um cenário semelhante a de 2020, além de não assegurar a eleição de prefeitos em capitais estratégicas. O partido corre o risco de sofrer a maior derrota desde a redemocratização. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.